Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje essa galera vai acelerar com vocês aqui. Aê! Olê, 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 olê! Senna, Senna! Bem, amigos da... Não é da Rede Globo, não é da Rede Globo, porque hoje a gente está com uma turma pra lá de acelerada e são dois grandes amigos meus e também mega fãs de Ayrton Senna, Cássio Cortes, Gerson Campos. Não vai confundir, hein? Também conhecido como Acelerados. Na pista eu não confundo, não. Geralmente passo fácil ali por eles. Mas não, brincadeira, gente. A gente tá aqui lançando, né, o Senna TV ao vivo. Essa também vai ser uma experiência inédita. A gente está gravando com audiência, pode ver. Pessoal, faz um barulho aí, ó. Então vocês viram, a gente está fazendo uma experiência diferente, que é gravar com plateia, né? Mas porque hoje é uma ocasião especial, receber dois amigos aqui, dois grandes fãs de Senna. Vou começar pela idade, então eu falo bastante, então eu tô falando muito porque eu sou mais velho dessa turma, mas o Cássio não é tão mais novo assim, né, Cássio? Você também é um grande fã do Senna. A gente viu o Senna correr, a gente viu como fã, não viu como jornalista, né? Exato, é engraçado você começar falando por idade, porque eu fiz aniversário em março agora, e o meu post do meu aniversário foi justamente falando do Ayrton, porque esse ano eu completei 34 anos. É uma sensação muito estranha você começar a ultrapassar o Ayrton em idade, né? É uma coisa que sempre foi uma referência de infância, de adolescência. A gente achava velho, né? Eu lembro que quando tinha pessoa 25, 30 anos, é velho, né? Mas hoje eu vejo como o quão jovem ele se foi. Sim, verdade. 34 anos e o meu mic aqui, você foi. É um programa ao vivo, né? Então a gente tem essas... Então vamos falar o seguinte, vamos falar com o Gerson, que está aqui e tem o microfone funcionando. Desculpa, viu, Cássio? Eu tô com o microfone funcionando, mas se vocês derem o zoom aqui, vocês vão perceber que a minha cabeça não está funcionando tanto, mas é por um bom motivo. Conte-nos, então, o motivo, que eu acho que já é ótimo para o pessoal gostar aí de acompanhar. As olheiras aqui que eu tô. Eu cheguei no Brasil hoje às 5 da manhã, vindo da Inglaterra, para o especial de 1º de maio que a gente preparou para o Acelerados, entrevistando ninguém menos que Mr. Terry Fullerton. E foi simplesmente o maior rival que o próprio Ayrton definiu que era o maior rival da carreira dele. Exatamente, famosa frase pure racing, pure driving, no politics, quando o Ayrton deu aquela entrevista em Adelaide e perguntaram no final de 93. Foi em 93, né? Era o último GP do Alain Prost, né? E ele realmente, como o jornalista quis falar, né? Quem foi o seu grande rival? Esperando que ele fosse falar o Prost, ele foi lá buscar o Terry Fullerton no kart. Inclusive sem o Terry, né? Ele fala, his name was Fullerton. Ele não consegue nem lembrar do primeiro nome. E eu acho que também, e falando dessa época de como ele gostava de correr no kart e tal, e você teve com um cara lá na Inglaterra. Eu tô embebido dessa história toda, tô bem sabendo tudo, porque aí a gente entrou em contato com o Terry e falou, pô, será que ele vai querer dar uma entrevista? Será que o cara vai ter tempo? Ele se sentiu extremamente lisonjeado, recebeu a gente com muito carinho e o mais incrível, me ofereceu para andar de kart com ele. Ah, não é possível, isso aí não... Aí você vai morrer um pouquinho de inveja. Fiquei com inveja, será que tem imagem? Depois você manda pra gente? Vamos mandar, pra provar, vocês vão cobrir aqui. O E Terry, aí... desde os anos 70, ele foi campeão de kart, mundial de kart em 1973 e correu com o Ayrton 78, 79 e 80 pela DAP. E o curioso é que o Ayrton não foi campeão mundial de kart, é o título que faltou, e o Terry também não foi nessa disputa direta com o Ayrton, que é uma coisa que eu não sabia. Eu jurava que quando o Senna tinha sido campeão mundial, não tinha sido, era o Terry. Nem ele, nem o Terry conquistaram nesses... Agora foi o seu que foi, eu pego aqui. Então vamos agora. O que é interessante... Quero continuar. Vai lá. Nem ele, nem o Terry foram campeão nesses 3 anos que eles correram juntos na equipe DAP. Mas ele fala com muito carinho, ele conta umas histórias de quando o Ayrton chegou lá. Ele tem até a frase em inglês que foi engraçada, he was a boy, not a man. Porque o Terry tinha 25 e o Ayrton tinha 17, ele era realmente um menino. Que numa competição de kart faz toda a diferença. Toda a diferença. Então o Terry falou que ele tinha muita vantagem da experiência, que conta muito no automobilismo e no kartismo, e por isso ele conseguia ser melhor do que o Ayrton naquele momento. Mas que ele, Terry, disputou diretamente com o Prost, com o Mansell e com diversos outros caras que fizeram sucesso na Fórmula 1 e que o nível de habilidade do Ayrton no kart, perto desses caras, estava em outro patamar completamente, era em outra dimensão.
Não, e é impressionante, né? Inclusive, a gente também, nós três aqui já fizemos umas 500 milhas de kart, várias, aliás, juntos, com o Renato Russo como professor, e o Russo correu com o Ayrton, mas era aí numa situação oposta. O Fullerton já era um veterano, o Senna um novato. O Russo era o novato quando o Senna já estava bem estabelecido. E aí, o Russo também fala que assim, ele é o recordista de títulos do brasileiros de kart. Ele falou que ele nunca viu um cara num kart como o Ayrton Senna, né, cara? E é engraçado como o tempo vai indo, né? Depois o Russo foi o veterano do Rubinho, novato no kart. Exatamente. E o Rubinho fala que o Russo era um mestre no kart. Foi essa figura de mentor que o Fullerton foi pro Ayrton lá nesses mundiais de kart, acabou o Russo sendo pro Rubinho na formação do Rubinho aqui. E aí uma coisa bacana que o Terry falou, que a gente puxa para a época da Fórmula 1 e que eu nunca tinha prestado atenção, mas faz muito sentido, eu perguntei para ele, vocês eram amigos? Ele falou, não, nós nunca fomos amigos, nós éramos bons companheiros de equipe, que brigavam muito forte um com o outro, mas o Ayrton tinha uma dificuldade em fazer amizade com quem brigava diretamente com ele. Ele conseguia ter uma relação honesta, mas ele não conseguia ser amigo. E ele só era mais amigo dos pilotos que ele sabia que ele conseguia vencer. Do Berger. Isso que eu ia falar. Né? Berger, Thierry Boutsen. Que sacanagem, Então mas isso é verdade. É né? verdade. Porque uma coisa assim... Na história, não existem dois grandes amigos que tiveram uma rivalidade de disputa de título. É impossível. Você pega, sei lá, o Jack Stewart e o François Cerver. Você sempre tem um cara um pouquinho abaixo. Se respeitavam. Não, se respeitavam, mas é isso aí. Eu acho que Era uma relação de mentor e pupilo. Né? Você não tem caras da mesma idade ou, de repente, ali que estão disputando um mundial juntos como uma grande amizade. Realmente, isso até na Stock Car, né? Eu acho que o automobilismo de ponta, infelizmente ou felizmente, não sei, ele é um esporte egoísta, né? Eu vou... Se eu ganhar, é porque você não vai ganhar. Então, naturalmente, a gente tem muita história aí acompanhando bastidores de automobilismo. Você vê que existem relações de extremo respeito e profissionalismo, mas quando há disputa direta por vitória, não existe amizade. Você falou de histórias, vocês trabalham direto com o Barrichello, né? Então eu imagino como deve ser um bastidor de uma gravação. O Rubinho, que simplesmente é o cara que mais correu de Fórmula 1, inclusive correu nos anos do Ayrton ali. Ele começou a carreira da Fórmula 1 em 92, né? E ele também, na categoria de base, tinha o Senna como um mentor. Como é que histórias que ele conta? Chama até o Ayrton de chefe, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Que a gente até incorporou isso. Todos os pilotos brasileiros jovens chamavam o Ayrton de chefe. E o Rubinho, na verdade, o primeiro ano dele foi em 93. Justamente o Ayrton no auge, Donington e tudo mais. E naturalmente se criou essa relação desde antes da Fórmula 1, né? De mentor e de pupilo. E é muito legal, assim, foi um privilégio para nós. A gente teve acesso a algumas histórias que eu imagino que num ambiente de entrevista, num ambiente formal, o Rubinho nunca dividiria, mas ali no dia a dia do trabalho, então a gente tem alguns causos interessantes que a gente já ouviu. Vocês vão ter que contar um aqui, ó, tem público, tem audiência, vocês vão ter que contar tem um aí. que não é nenhum caos muito interessante, mas faz a gente imaginar o que era a dimensão de estar como um cara. Antes do Rubinho, até eu gosto de uma frase do Maurício Gugelmin. O Gugelmin falava, eu admirava até a forma como ele passava manteiga no pão. O cara tava assim, tipo, o Senna é realmente outro nível. Esse cara é tão bom que eu preciso olhar o que ele faz desde o café da manhã. Copiar tudo. até o jeito que ele bebe água, alguma coisa. E aí uma história bacana que o Rubinho contou, tendo ainda, fazendo gancho com comida, essas coisas. O Rubinho falou que acho que no GP de Suzuka, em 93, que o Ayrton ganhou, acho que o voo deles era no dia seguinte, enfim, eles tinham uma janela boa lá sem fazer nada. E aí o Rubinho, um dia saindo do hotel, abriu a porta, e quem abriu a porta da frente, assim, Ayrton Senna. Não é todo dia, né? Não é todo dia. Com aquela cara de tipo, pô, tô meio sem fazer nada, e hoje... E tava o Rubinho, empresário dele na época, o Geraldo Rodrigues, sim. E aí perguntou, pô, o que vocês vão fazer agora? O Ayrton perguntou. Aí o Rubinho, pô, a gente vai na Disney aqui de Tóquio, você quer ir? Meio que convidou por educação. Né? O Ayrton disse que mudou a feição na hora... Pô, vambora, lógico. E foram lá, tem até foto disso, comeram hambúrguer lá. Diz que o Ayrton realmente, pós-GP ali, completamente relaxado, se tornou uma criança e foi um dia que o Rubinho guarda com muito carinho. E comer um hambúrguer era um ato de extremo relaxamento para ele, né? Exatamente. Era uma disciplina... Não, imagina pro Rubinho, assim, pra todos nós aqui, você falar, putz, você passar um dia com o Senna num parque de diversões, você tá ali com todas as histórias. Pro Rubinho, que já estava vivendo isso na Fórmula 1, e com certeza o Rubinho aprendeu muito com o Ayrton lá. Tem uma outra história que eu acho muito saborosa, que mostra bem essa coisa assim,
Vocês, jovens, estão chegando, no caso envolve também o Christian Fittipaldi, vocês estão chegando aqui na Fórmula 1, eu vou ajudar vocês, mas que fique muito claro quem é que manda aqui. Essa história do GP da Austrália de 93. Terminou, era a última corrida do ano, e eles foram todos jantar, e cada um num carro alugado, com as namoradas e tal. E imagina o Rubinho e o Christian ali, 20, 21, 22 anos, bem molecões, o Ayrton já consagrado, trintão. E aquela coisa, uma coisa que até a gente não devia falar muito, mas acontece, piloto com carro alugado, às vezes não dá muito certo, né? Isso é verdade, e isso até hoje, né? E aí, eles indo a caminho do restaurante, daqui a pouco deu um totozinho num, um totozinho no outro. E o Rubinho e o Christian viram que o Ayrton não estava revidando e foram se empolgando, né? Totozinho, ó. Chegaram no restaurante, estacionaram os carros, cada um desceu, estavam com as namoradas, né? Jantaram, o Ayrton não fez menção nenhuma de o que vocês estão loucos, batendo no meu carro, nada, o papo rolou todo. Na hora de pagar a conta, eles chamaram o Ayrton, tinha ido no banheiro, não, aquele moço já pagou. O Ayrton tinha levantado antes, dizendo que ia no banheiro, e pagado a conta. Que é aquela tranquilidade que vem antes do terremoto, Exatamente. Né? E aí, por ter pago a conta, ele conseguiu sair. Na hora que o Christian e o Rubinho conseguiram sair correndo pela porta, o Ayrton estava plau nos carros deles. Aí você vai lá na locadora e explica. Não, fora isso, não andavam. Ele enganchou o carro do Rubinho e do Christian de um jeito que ele foi embora e os dois moleques tiveram que ficar ali. Quer dizer, resolvendo o problema. Não brinca com o chefe. Fazer o chefe é o chefe, né? Quiseram dar uma de esperto e não deu, né? Não, é sensacional. Esse tipo de bastidor, assim, que é muito bacana a gente ter acesso hoje. E falar em carro, vocês também acho que já tiveram a oportunidade de andar num Audi, que era do Ayrton também, pro Acelerados, né? Imagino como é que é a responsabilidade de você pegar um carro deles e falar, cara, o último dono, Ayrton Senna, como é que Nós andamos no NSX. No NSX do Honda, claro. E no S4, nos dois. Foram os dois últimos carros de rua dele aqui, as placas, inclusive, né? Era BSS, que é Beco Senna da Silva. O Gerson andou no Audi, eu andei no NSX. O NSX é um carro que tem uma história mais especial ainda, porque ele ajudou a desenvolver o carro, né? O piloto da Honda, também piloto da Honda na época, era o Satoru Nakajima, né? Então, quem teve lá fazendo o desenvolvimento, dia a dia em Suzuka e tal, e era uma coisa assim para mostrar o nível absurdo de tecnologia que a Honda estava. Então, o Nakajima desenvolveu o carro quando teve o GP do Japão, os engenheiros todos da Honda muito empolgados, Ayrton, você tem que experimentar esse carro que a gente fez, tá 1 ano desenvolvendo e tal, e ele sentou, deu 2 ou 3 voltinhas e falou, o carro é muito mole, o chassi torce muito. Imagina os japoneses, aquela coisa, qualidade total, entraram em parafuso, né? Falaram para ele, não, então você vai vir agora e vai consertar para nós. E aí que ele se envolveu. Então, o carro acabou tendo 60% a mais de rigidez torsional por causa do feedback do Ayrton. Ele acabou alterando o projeto original completamente. E a Audi, né, Gerson, a gente sabe que foi o Ayrton que trouxe, até hoje eles têm uma gratidão muito grande, não só pelo Ayrton ter trazido, e por ter essa representação da marca, tanto que fizeram aquela homenagem muito bonita no GP Brasil, com o Eduardo Cobra pintando ali, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade, que é muito bonito do ali lado no Paulista. do salão, do lado do Acelerados, da sede global do Acelerados. Sede global. E até hoje, né, tem uma associação muito grande da marca. Né? Naquela época a gente já tinha no Brasil o BMW e Mercedes muito forte. A Audi era uma marca que tinha um sucesso lá fora, mas que aqui no Brasil era praticamente desconhecida. E aí nada melhor que você ter um embaixador como o Ayrton falando dos carros. E não estava falando nada que não fosse a verdade, que os carros eram realmente muito bons. Na época foram testados pela revista Quatro Rodas, tem foto disso, é uma coisa muito bacana. E o que eu gosto também, a gente falou do NSX, esse dia que a gente gravou, foi um dia muito contemplativo com os dois carros, porque você sentar no carro, você imaginar, o NSX tinha até o telefone ali no meio, você imaginar objetos pessoais ali dentro, foi uma coisa muito bacana. E ainda falando do NSX, a relação que o Ayrton desenvolveu com a cultura japonesa e com os japoneses no período que ele trabalhou na Honda, o respeito que o Soichiro Honda, que era o fundador da Honda, tinha por ele, é uma coisa muito bacana e muito inspiradora também de se lembrar. É impressionante, os japoneses viam o Senna como um samurai mesmo, né? Exato. E para encerrar, até vou falar uma coisa, não sei se vocês perceberam já isso. Quando a gente era moleque, eu vi o Satoru Nakajima, eu achava ele muito ruim. E aí, para combinar, a primeira vez que eu fui na Fórmula 1 na vida, num autódromo, na arquibancada, foi em 1990. E aí, o que aconteceu? O Nakajima foi lá e
arrancou o bico da McLaren do Senna, e aí o Senna não ganhou a corrida, subiu no pódio, fiquei mega frustrado, tinha 12 anos. E eu falava, cara, o Nakajima é muito ruim. Mas depois eu vi um vídeo, cara, do Nakajima contando os anos em que ele era o companheiro de equipe do Senna. Você imagina o que era ser o companheiro de equipe do Ayrton Senna, cara? Tipo assim, ele falava, ó, eu via a telemetria, eu via onde ele freava e onde ele acelerava, mas não dava para fazer isso. E ele falava, cara, eu passava uma vergonha, eu tava no Japão, as pessoas, queriam tirar foto. Assim, no fim, cara, eu tenho um dó do Nakajima. Mas assim, ao mesmo tempo, assim, ele foi o companheiro de equipe do Ayrton Senna. Então, assim, não dá para ter dó, mas, cara, é curioso essa vida do Nakajima, né? Eu acho que a vida do Nakajima foi a vida de todos os companheiros do Ayrton, com exceção do Prost, né? Mas é aquela coisa... você sabe que o cara tá no mesmo carro e que por mais do que você fizer, não vai ter como chegar, né? Eu, com a oportunidade de entrevistar o Fullerton, e eu também entrevistei o Che que faleceu recentemente, aí uma grande perda. Também tive essa oportunidade de falar muito com os dois sobre Ayrton no kart. E aí você entende muito porque ele freava depois e acelerava antes. O Ayrton era um obcecado pelo treino, pela perfeição técnica. Ele treinava mais do que todos, ele ficava até mais tarde, ele chegava mais cedo. Então, é uma cultura que se criou ainda quando ele era jovem, quando ele começou a correr com 12, 13 anos, e realmente quando ele chegou no nível mais alto, onde você precisa daquele décimo, daquele milésimo, é o que faz a diferença. Então, é muito legal buscar as origens e entender como é que ele conseguia fazer isso. Bom, vocês falaram tanto de kart, que vamos então correr de kart. Vamos sair daqui e já fazer uma corrida de kart, porque o tempo já esgotou. E aproveitar que o Gerson está meio cansado do voo, mas eu acho que até assim... Hoje vai ser presa fácil. Vai ser presa fácil. Mas, gente, queria agradecer então a audiência também que a gente tem aqui. Uma salva de palmas então para os nossos amigos aqui. Cássio Cortes e Gerson Campos acelerados, este é o Senna TV. É isso aí, pessoal, o papo hoje foi bem acelerado, que bom que vocês curtiram, então aproveita, clica aí, curte. Vamos se inscrever também no canal Senna TV Oficial e, claro, vamos compartilhar para os amigos para ver tudo isso aí. Hoje tem bastante amigos aqui, inclusive foi gravado esse programa no dia do lançamento do Senna TV. Olha aqui, ó, o troféu de 92 do GP de Mônaco que o Senna ganhou ali do Mansell. E também acesse o Ayrton Senna Shop, você pode ter uma camisa tão legal quanto a minha, tá bom? Valeu, até mais!